Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa é mais uma aula no âmbito do projeto interdisciplinar integrador, como não adiantar o fim do mundo, eixo 1, cuidado frágil, o ambiente ameaça o homem. Eu sou o professor Denis e na aula de hoje eu vou falar sobre hipóteses sobre o fim do mundo, misturando ficção científica, ciência e realidade. Inicialmente eu gostaria de explanar um pouquinho a respeito da obra e da história de Isaac Asimov. Um escritor fantástico que escreveu no total mais de 500 volumes, tem obras em todas as categorias importantes do sistema de classificação bibliográfica Dewey, exceto em filosofia, o que é bastante controverso, dado que nós vamos abordar alguns aspectos filosóficos da obra dele na aula de hoje. Ou seja, ele escreveu sobre quase tudo, mesmo sem um computador, durante a maior parte do tempo, usando apenas uma máquina de escrever. Se vocês estão interessados no sistema de classificação que eu citei, dá um Google aí e veja como funciona. Apesar de ter se consagrado como escritor, escreveu seu primeiro conto aos 11 anos apenas, ele graduou-se em bioquímica em 1939 e obteve o seu PhD em 1948. Foi cabo do exército norte-americano e professor de uma universidade americana de medicina. Quando perguntado como conseguia fazer tudo isso, ele simplesmente respondia: é simples, eu acordo, tomo café, escrevo e vou dormir. Então, a partir de agora, quando vocês me perguntarem como é que eu faço o diário de bordo, essa será a minha resposta padrão, então é melhor vocês começarem a escrever seus diários de bordo. Além disso, Isaac Asimov é considerado um dos gênios do gênero literário de ficção científica mundial de todos os tempos. Ganhou vários prêmios, entre eles o prêmio Hugo, o prêmio Nebula. E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história dele, sobre os prêmios, etc., dá um Google. Bom, aqui eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho apenas um aperitivo da série Foundation, prevista para estrear no ano que vem. Only we can shorten the darkness. People have been trying to make Foundation for over 50 years. Foundation was an enormous influence for Star Wars. It was the greatest science fiction work of all time. The story is sprawling, the scope is sprawling, it unfolds over the course of 1,000 years. If ever there were a company that was hoping to sort of better people's lives through technology, through connectivity, it's Apple. And that's something very much that Asimov was hoping to do. Going to arrest me tomorrow. And you. It's almost a certainty. You're familiar with my work, psychohistory? Yes, in theory, but I don't know what it has to do. It's not a theory. I'm worried you can predict the future. I'm worried people believe I can. And they don't like the future I predict. The Empire will fall. Order will vanish. There's massive events rushing to meet us. Only we can shorten the darkness. Nessa videoaula eu quero falar sobre esse livro que é muito bom e totalmente conectado com a realidade atual sobre vários aspectos. Esse livro foi escrito em 1900
1979 e publicado no Brasil em 1982, que é essa edição que está aí ao lado. Curiosamente, este não é um livro de ficção científica, aborda a história de povos antigos, mitologias, crenças de várias religiões e muita ciência. Contém uma longa discussão sobre as possibilidades de extinção da espécie humana ou da civilização, e algumas delas, infelizmente, parecem cada vez mais prováveis. E o mais legal de tudo é a forma como ele organiza o livro. Em Escolha a Catástrofe, Asimov organiza as hipóteses para o fim do mundo de acordo com uma escala hierárquica. São 5 graus ou níveis pelos quais catástrofes cosmológicas, naturais ou antropogênicas poderiam levar ao colapso do universo, do sistema solar, do ecossistema da Terra ou da civilização humana. Ao final desta aula, espero demonstrar que nem tudo na obra de Asimov é ficção, apesar da ficção de Asimov ser da melhor qualidade, e que há muito da melhor da ciência por trás das histórias de Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, como preferirem. Segundo Asimov, se o universo como um todo sofresse uma mudança de modo a se tornar letal a todo tipo de vida, então a humanidade também se extinguiria. Vejamos algumas hipóteses nessa escala, e aqui entra a ciência, ou seja, essas são teorias, hipóteses e deduções baseadas em modelos matemáticos usados frequentemente em física cosmológica. Teríamos, assim, se algo nesse nível acontecesse, uma catástrofe de primeiro grau. A primeira hipótese, conhecida como Big Rip, ocorreria uma grande ruptura do universo que se expande até rasgar, quebrando até o último átomo. Isso levaria mais ou menos 22,8 bilhões de anos ainda, e essa hipótese foi criada em 2003 e está ligada à observação da aceleração contínua da expansão do cosmos, que foi recentemente comprovada, inclusive. A causa seria a energia ou matéria escura, que corresponde a cerca de 95% da massa total do universo, que acelera a expansão de forma ainda desconhecida. Então aqui nessa imagem nós podemos observar uma exemplificação desse processo. A partir do Big Bang, uma concepção que há entre os cientistas é de que toda a matéria e todos os objetos maiores do cosmos, inclusive as galáxias, elas estão se distanciando entre si. Em um dado momento, chamado Big Rip, aqui ao final, à direita, esse processo de expansão levaria ao rompimento até o último átomo, desfazendo toda a matéria e energia. As equações usadas são as mesmas que descrevem o comportamento de fluidos viscosos, mas viajando a uma velocidade da luz, e indicam que a teoria do Big Rip pode ser uma possibilidade para o fim do universo. Então aqui tem uma exemplificação de um processo de destruição de uma galáxia, devido a algo similar ao Big Rip. A segunda hipótese, ainda no primeiro grau das catástrofes de Asimov, seria o Big Crunch. Um Big Crunch descreve um processo reverso ao Big Bang, que esmaga tudo em um só ponto. Mas isso ocorreria só daqui a trilhões de anos ainda. Se o Big Crunch realmente acontecesse, seria porque a atração gravitacional frearia a atração que faz com que os astros se distanciem uns dos outros. O universo então mergulharia em um estado denso, como se fosse engolido por um buraco negro. Ocorreria um colapso cósmico até que não sobrasse nada. A hipótese caiu em desuso devido à aceleração da expansão observada há já algum tempo, mas também observada por meio de radiação de fundo, radiação gama, em 2015. Bom, a terceira hipótese nessa escala seria um Big Freeze, ou seja, um congelamento e escuridão total do universo. Essa teoria é a mais sombria de todas, literalmente. Prevê o esgotamento do hidrogênio e hélio que queimam no interior das estrelas e a morte térmica do universo. O universo ficaria na escuridão total e tudo que existe no cosmos congelaria completamente.
Esse cenário aconteceria se o universo continuasse acelerando sua expansão infinitamente. Todas as galáxias ficariam a uma distância das outras suficientemente grande para que a luz não chegasse. A quarta hipótese nessa escala é o Big Slurp, seria o aniquilamento de universos. A ideia de que existem múltiplos universos vem da observação de que os objetos mais distantes que podemos ver estão hoje a uns 50 bilhões de anos-luz de distância. A parte conhecida está ficando cada vez menor, como resultado da aceleração do cosmos. Outra ideia ligada a essa hipótese é a observação de uma partícula que dá origem a todas as demais partículas, o bóson de Higgs. A instabilidade do universo devido a essa partícula causaria um evento catastrófico caso a bolha de um universo tocasse um outro universo. Essa é uma hipótese remota e totalmente imprevisível, podendo ocorrer a qualquer momento segundo os cálculos da mecânica quântica. É imprevisível até a possibilidade que existam múltiplos universos, que dirá um fenômeno como esse ocorrer, né? Como exemplificado aqui nessa imagem. Resumindo, as hipóteses mais prováveis nessa escala, né, no grau 1, nós temos essas três possibilidades teóricas, né? Todas as catástrofes de grau 1 são muito remotas. O Big Crunch representaria múltiplos ciclos, né, de expansão e retração do universo. Uma segunda possibilidade é que o universo continue para sempre, né? E um Big Rip, ou Big Trill, seria uma ruptura do universo à medida que as galáxias se distanciam cada vez mais umas das outras. Além disso, quanto ao fim do universo, os fenômenos aconteceriam numa escala tão ampla e tão distante de nós que não poderíamos fazer absolutamente nada a respeito para tentar evitá-las. Então, não há com que se preocupar. Bom, catástrofes de segundo grau. Asimov escreve ainda que não é necessário que o universo inteiro seja destruído para provocar o fim da humanidade. Se algo acontecer ao Sol de modo a tornar inabitável o sistema solar, a vida humana poderia extinguir-se, apesar de todo o resto do universo prosseguir pacificamente o seu curso normal. Isso seria uma catástrofe de segundo grau. Mas o que a ciência diz a respeito? Bom, a primeira hipótese seria a expansão do Sol. Astrônomos encontraram evidências de que um planeta teria sido devorado por sua estrela, dando fôlego à hipótese sobre qual poderia ser o destino da Terra dentro de alguns bilhões de anos. Aqui nessa imagem temos uma exemplificação desse processo, né, de um planeta sendo devorado pelo seu Sol. Uma evidência de que um planeta teria sido engolido pela estrela BD 48740, cuja composição química continha uma quantidade anormalmente elevada de lítio, um material raro criado principalmente durante o Big Bang há aproximadamente 14 bilhões de anos, leva a crer que o lítio do planeta teria sido destruído no interior das estrelas. Hipótese 2 nessa escala diz que seria provável uma morte do Sol. Quando o hidrogênio do Sol acabar, ele começará a queimar elementos mais pesados, como hélio, carbono e oxigênio, e se expandirá de forma massiva, engolindo Mercúrio, Vênus e a Terra. Depois explodirá, se tornando uma anã branca de tamanho semelhante ao núcleo da Terra. Evidências da morte de estrelas, de restos de mundos rochosos em vias de decomposição girando em torno de anãs brancas. O núcleo ardente que permanece de uma estrela quando ela já consumiu todo o seu combustível nuclear pode fornecer pistas interessantes sobre o possível cenário do fim do mundo. A estrela moribunda, do mesmo tipo do Sol, batizada de WD1145+17, fica na constelação de Virgo, a 570 anos-luz da Terra. Daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, o mesmo poderia ocorrer com o nosso Sol. As estrelas, como o Sol, possivelmente se contrairão devido à sua massa e poderosos campos gravitacionais quando seu combustível nuclear minguar até abaixo de um ponto crítico, não mais produzindo calor suficiente para contrabalançar sua força gravitacional. A terceira hipótese nessa escala seria a colisão de estrelas. O nome do sistema binário é VFTS
352, a maior estrela dupla já encontrada no universo. Se as estrelas continuarem girando rapidamente ao se tocarem, tal choque poderia acabar com as nossas vidas devido à quantidade de radiação gama de longa duração expelida em todas as direções, o que resultaria numa das explosões mais energéticas do universo. Esse seria também o fim para nós, devido à quantidade de radiação que poderia nos atingir. Em relação às catástrofes de grau 3, Asimov descreve como a Terra poderia sofrer um tipo de convulsão que impossibilitaria a vida. Nesse caso, a vida humana poderia extinguir-se, mesmo que o sistema solar e o universo continuassem. A destruição da Terra ou da vida seria uma catástrofe de terceiro grau. Mas qual a probabilidade disso ocorrer segundo a ciência? A primeira hipótese é que um objeto interestelar passando através do sistema solar poderia colidir com a Terra, provocando uma catástrofe. A região nas vizinhanças da Terra é rica em objetos que variam desde os enormes, como o asteroide Eros, dezenas de outros do tamanho de uma montanha, milhares de grandes seixos. A Terra não pode atravessar um espaço tão povoado de objetos ilesas colisões. Nós podemos ver essas marcas de colisões na Lua usando apenas um bom binóculo. Há 30 mil crateras na Lua, com diâmetros variando de 1 a mais de 200 km. Assim como na Lua, se pudéssemos ver a superfície da Terra sem água, gases, partículas de poeira que encobrem essas crateras, nós poderíamos também observá-las. Existem crateras observáveis em diferentes regiões do planeta. Isso deve ter ocorrido desde a origem da Terra, com certa frequência antes da atmosfera possuir uma camada de ozônio que nos protegesse. Além disso, como vocês bem sabem, a cratera resultante do impacto de um meteoro situada na península de Yucatán, no México, é uma prova de quão desastroso pode ser um evento da queda de um objeto aqui no planeta. Se algum meteoro do tamanho similar voltasse a colidir com a Terra, é bem provável que nós não sobrevivêssemos. O problema é que há milhares de cometas, asteroides e meteoros viajando ao redor do Sol e, eventualmente, tendo sua órbita alterada, poderiam se chocar com a Terra também. E aí estaríamos todos ferrados. Em relação a isso, se serve de consolo, a maior parte das colisões são inofensivas, pelo menos a maior parte da vida na Terra, graças à atmosfera rica em ozônio que nos protege de colisões de objetos menores e ao campo magnético que também nos protege de radiação que proveniente do Sol e de outros lugares do espaço. Além disso, os dinossauros não foram completamente extintos. Terópoda sobreviveu e floresceu após a queda do meteoro no México. E os dinossauros não tinham nenhum recurso para se defender, como um cérebro grande, satélites, aeronaves, bombas, toda a tecnologia que nós possuímos atualmente. A Rede Nacional de Alerta de Asteroides calculou que esse asteroide pode passar muito perto da Terra dentro de 7 anos, né? Mais precisamente, isso iria ocorrer no dia 29 de abril de 2027. E existiria aí 10% de chance desse objeto destruir o planeta Terra. Então, graças à capacidade, né, de previsão baseada em modelos matemáticos que os físicos e os cosmólogos têm desenvolvido nos últimos anos, é possível que a gente faça esse tipo de previsão para tentar nos proteger de eventos como esse. Um exemplo de medidas sugeridas nesse caso foi desviar a trajetória do meteoro a partir de uma nave espacial ou utilizando uma explosão nuclear, tentando não parti-lo em pedaços, porque a sobra desses pedaços e desses fragmentos poderia cair na Terra, causando destruição, pelo menos parcial, de algumas cidades, dependendo de onde ele caísse. Outra hipótese seria que a de o planeta ser destruído por estrelas de outras galáxias quando elas se aproximarem. Há uma provável colisão em curso entre a galáxia Via Láctea e a galáxia Andrômeda. Entretanto, existe a possibilidade de a Terra ainda assim sobreviver se ela for roubada por uma estrela da galáxia Andrômeda 10 bilhões de anos ainda, quando o Sol estiver quase no fim da sua jornada, né, do seu ciclo, e isso poderia salvar a vida no planeta Terra, se ainda existir vida. Segundo Asimov,
uma nova era glacial também, digamos assim, catastrófico para a humanidade. Entretanto, não seria capaz de dizimar a espécie humana diretamente, mas mudaria os padrões de alimentação drasticamente e quase toda a agricultura seria inviabilizada nas zonas temperadas durante a maior parte do ano, devido ao congelamento do solo, né? Aqui nós observamos os ciclos glaciais, né? Com uma expansão e retração das camadas de gelo em roxo. Ainda que ocorresse uma nova glaciação, as populações das regiões equatoriais sobreviveriam, apesar de ser bem provável um aumento de conflitos por recursos, dado que a área congelada, né, não seria capaz de prover alimentos, né? Então, essa questão dos conflitos por recursos, elas são classificadas mais como catástrofes do nível do 5º grau do que como catástrofes do 3º grau, dado que elas não seriam totalmente capazes de dizimar a espécie humana. Entretanto, o que observa-se atualmente é uma tendência de aumento da temperatura global que ameaça a biodiversidade terrestre, com o aumento do nível do mar, climas mais irregulares, secas mais extremas. Dentre as catástrofes do 3º grau, o único evento realmente adverso é uma nova era glacial ou degelo dos atuais lençóis de gelo ou glaciares. Se algo assim acontecer no curso normal da natureza, será muito lentamente e com certeza não antes de uns bilhares de anos. Será? Mais importante, tal evento pode ser suportado ou mais provavelmente controlado. A humanidade poderia assim sobreviver por tanto tempo que chegaria a experimentar uma catástrofe do 2º grau em que o Sol sofresse modificações que impossibilitariam a vida sobre a Terra. Dentre as catástrofes desse tipo, a única possibilidade real é o Sol se transformar numa gigante vermelha dentro de alguns bilhões de anos, e isso, se não pode ser controlado, pode certamente ser evitado pela fuga do planeta. Dessa maneira, a humanidade conseguiria sobreviver a ponto de experimentar uma catástrofe de 1º grau, o universo como um todo tornando-se inabitável. Ou seja, pode ser que nossa vida piore muito e ainda assim a espécie humana permanecerá. Ainda, segundo Asimov, a possibilidade de uma catástrofe do 3º grau, a destruição da Terra como um reduto para a vida por algum processo que não envolva o Sol, é ou muito improvável ou não verdadeiramente catastrófico, ou em alguns casos chega ao ponto de se tornar evitável. Ele cita vários eventos, como a redução do movimento terrestre, alterações de marés, terremotos, vulcões e as glaciações, mas nenhum evento seria totalmente catastrófico ao ponto de destruir toda a vida na Terra, nem seria provável de ocorrer antes da destruição do Sol, daqui a alguns bilhões de anos. Os desertos atuais, segundo ele, não eram desertos durante a última era glacial. Antes do último recuo das geleiras, o que hoje é o Saara compreendia uma vasta extensão de terra fértil. Por mais paradoxal que pareça, poderíamos afirmar que, com a exposição das plataformas continentais e o recolhimento dos desertos, o terreno total exposto à rica saturação de formas de vida era maior no ápice da era glacial do que é hoje. Em especial, durante a última era glacial, os seres humanos, não os ancestrais hominídeos, mas o próprio Homo sapiens, sobreviveu, que viveu durante a última era glacial, cujo máximo ocorreu entre 20 mil e 50 mil anos atrás, deslocaram-se para o sul ante o avanço das geleiras, chegando inclusive a colonizar aqui a América do Sul. E depois voltaram a colonizar o norte após o seu recuo e prosperaram e sobrevivem até hoje. E ele continua: em minha opinião, o mais provável é a formação de um novo ovo cósmico, um novo universo. Isso aparentemente não pode ser controlado nem evitado, representando assim o fim absoluto da vida, que, contudo, não acontecerá por outro trilhão de anos. Até lá, quem sabe do que a tecnologia será capaz. E, mesmo assim, não estamos a salvo, nem a ponto de sobreviver à próxima era glacial, porque há perigos bem mais iminentes
nos ameaçando atualmente. No caso de calamidades locais causadas por vulcões ou terremotos, pode ser perfeitamente possível reduzir tais riscos usando tecnologias de previsão através de inteligência artificial e Big Data, como sugerido na série The Age of Artificial Intelligence, por exemplo. Em outras palavras, devemos agora considerar as catástrofes do quarto grau, aquelas que ameaçam especificamente a existência humana no planeta, mas não necessariamente causaria o fim da vida na Terra. Nesse cenário, mesmo que a Terra permanecesse quente e agradável, algo poderia acontecer nela que causasse a destruição da vida humana, ao mesmo tempo em que, pelo menos, algumas outras formas de vida fossem poupadas. Neste caso, a evolução poderia continuar e a Terra, com uma parcela de vida modificada, poderia florescer. A primeira hipótese seria a competição com outros animais. Especialmente perigosos são ratos e insetos, devido ao grande número e consumo de recursos alimentares, mesmo nas ilhas mais afastadas, onde os humanos foram capazes de chegar com seus navios, eles levaram ratos. E esses são competidores extremamente poderosos. As nuvens de gafanhotos que se aproximam do país, nós temos observado, já tem relatos de nuvens de gafanhotos que atingiram outros países também, como a China, a Índia, países africanos, e agora nós temos aí pelo menos alguns países das Américas, da América do Sul, a Bolívia, Uruguai, Argentina, passando por problemas muito similares. Vejamos alguns problemas relacionados, né? Então, essas matérias aqui veiculadas, né, nuvem de gafanhotos devastadores ameaça chegar no Brasil. Isso é um perigo iminente de destruição das lavouras, pode causar, digamos, problemas econômicos, dado que eles são herbívoros e consomem lavouras de soja, lavouras de milho, etc. Mas também existe uma série de outras pragas, além dos gafanhotos, que porventura possam vir a nos ameaçar. Esses organismos, eles competem pelos mesmos recursos que os seres humanos e por isso eles têm uma importância econômica e também uma importância ecológica que deve ser considerada. Bom, será que os inseticidas, né, utilizados há décadas, dessa vez vão resolver o problema dos gafanhotos nas lavouras? Então isso é uma provocação, né, gente? Ou serão eles partes do problema, selecionando variedades de gafanhotos mutantes mais resistentes? Esse problema pode acometer tanto os ratos quanto os demais insetos mostrados no slide anterior, devido à nossa ineficiência de produzir produtos que realmente sejam eficazes em combater esses organismos. Bom, pense nessa luta humano versus insetos. O uso de inseticidas até agora parece estar sendo eficiente? Bom, a meu ver, parece que não, né? Parece que as multinacionais têm um tipo de obsolescência programada, né, voltada para continuar dominando o mercado de inseticidas, de herbicidas, etc. Né? Porque há várias décadas nós utilizamos herbicidas, inseticidas e nós não conseguimos vencer as pragas, né, que acometem as nossas lavouras. Alternativamente, a pressão evolutiva dos pesticidas poderiam resultar em mais vantagens para os insetos que sobreviverem e esses serem, digamos assim, não serem sensíveis aos herbicidas utilizados atualmente, e isso é o que move a máquina da produção de herbicidas mundialmente. Então aqui cabe um questionamento e uma provocação a vocês pensarem sobre esses assuntos, sobre os usos de herbicidas, de pesticidas, e claro que tem uma série de tecnologias sobre o manejo que eu não vou adentrar, não é esse o meu objetivo aqui, mas é só para provocá-los essa reflexão, tá? Manejo de pragas, tem várias coisas importantes. Outros competidores, né? Competidores animais. Vocês já devem ter visto ou ouvido falar das espécies invasoras como o java-porco, o javali, dentre outras, né? Um processo de bioinvasão que, na realidade, começou com a criação do javali no Brasil e a fuga desses javalis que aconteceu em alguns estados. E esses organismos eles se espalharam
pelo território nacional, causando sim grandes prejuízos. A segunda hipótese é relacionada às doenças infecciosas, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, doença de Chagas, malária estão entre as doenças que ameaçam constantemente o Brasil já há muito tempo. Elas são classificadas como doenças infecciosas causadas por vírus, por bactérias, fungos ou também por parasitas. Aqui tem alguns exemplos. Veja bem, por que isso é um problema? Há quanto tempo que nós estudamos e conhecemos essas doenças, né? Pelo menos algumas delas. A dengue, a malária, a doença de Chagas, e não conseguimos solucionar o problema até hoje. Então, assim, com toda a tecnologia, com toda a ciência produzida até hoje, com todos os medicamentos, nós não conseguimos resolver esse problema. Que dirá as novas, né, que surgiram recentemente, zika, chikungunya. Vejo com pessimismo o cenário para dengue e chikungunya, apesar dos esforços do Ministério da Saúde. Enquanto o Brasil não tiver saneamento básico, doenças causadas pelo Aedes aegypti, elas vão continuar se propagando. Então, para combater essas doenças, é preciso investir em saneamento e educação. Por que tanto pessimismo? Eu me pergunto. Analisemos o caso então do Aedes aegypti, que é um vetor de várias doenças, né, junto com outras espécies da família Culicidium. Nós sabemos tudo a respeito do ciclo de vida do Aedes aegypti, né? É uma espécie só. A Aedes aegypti a gente conhece integralmente. Aqui está ilustrado nessa imagem do lado direito todo o processo do ciclo de vida do Aedes aegypti. Quanto tempo ele leva para eclodir dos ovos, quais são os ambientes que ele gosta de botar ovos, como é que ele faz para infectar seres humanos e assim por diante, o período do ano que ele mais infecta, como é que os vírus funcionam dentro do seu trato digestivo, etc. Sabemos absolutamente tudo e não conseguimos controlar os surtos. Até hoje nós não conseguimos resolver o problema. O que nós estamos falhando? Então aqui entra uma questão política. Não tem como resolver esses problemas se não tiver uma política nacional de combate a doenças infecciosas, e isso é muito sério. Então não é preciso nem falar muito a respeito deste maldito coronavírus em particular, pois vocês bem sabem que a situação no mundo inteiro e no Brasil é bastante complicada, e vocês observem aí, né, esse mapinha e a progressão da doença no mundo inteiro, né, como é que estão os casos. O Brasil se tornou o segundo colocado como maior quantidade de infectados, né? E também já tem mais de 57 mil mortes, né? Então, sem vacinas talvez não tenhamos uma previsão para o retorno à normalidade, se é que desejaremos retornar para tudo aquilo que havia antes, pois o mundo já era muito difícil, né, dado todas essas competidores e outras doenças que eu mencionei antes, né? Então, mesmo sem a pandemia de Covid-19, as coisas já eram difíceis, né? Tínhamos vários problemas com dengue, zika, chikungunya, vários surtos nos anos recentes, se vocês puxarem aí na memória. No Brasil, a situação continua complicada por conta também de questões políticas, como vocês sabem. E como informação é poder, eu recomendo que acompanhem a progressão dos casos, se tiverem interesse e não forem ficar também muito alarmados e impactados com essas questões do ponto de vista psicológico. Busquem no site da OMS e também esse mecanismo de busca digitando ali mapa Covid-19, que vocês vão saber mais sobre o assunto. Bom, ainda em relação ao coronavírus, né, ou outros coronavírus que estão a caminho. Pesquisas recentes indicam que existe a possibilidade de outros coronavírus virem a infectar os seres humanos, né? Então, isso já aconteceu antes, como a MERS, a SARS-CoV-1, né, a primeira original, né, antes da Covid-19, já haviam sido detectadas. Então, existem vários outros vírus da família dos coronavírus circulando na natureza, né, especialmente em animais silvestres. Além disso,
Qual o problema aqui? Já existiram outros coronavírus e não houve vacina desenvolvida em relação a esses outros coronavírus. Então isso é um problema sério, né? Se a gente pensar que houve um certo tipo de negligência por parte de vários setores da sociedade, porque as epidemias, as pandemias, elas foram mais breves, né? E agora nós estamos vivendo uma pandemia de longa duração. Outras pandemias, como da gripe H1N1, elas foram combatidas com a devida urgência e necessidade e desenvolveu-se uma vacina rapidamente, né? E hoje nós conseguimos, pelo menos, proteger a maior parte da população utilizando essas vacinas. Isso não ocorreu ainda com os coronavírus. Outro problema. Vírus gigantes revivem após derretimento do permafrost devido ao aquecimento global. Então, assim, o problema dos vírus não está isolado do ambiente natural onde eles vivem. Então, aqui nós temos alguns exemplos de vírus. Tem uma bactéria e um vírus chamado pitovírus, que é quase do tamanho de uma bactéria. Além disso, outro vírus gigante, o mimivírus, e uma comparação com outros vírus como bacteriófagos, HIV, Zika e o parvovírus, né? Então, como o derretimento de geleiras ele pode estar levando a ressurgimento de doenças adormecidas e de vírus desconhecidos pela ciência. Então, isso não está longe do Brasil também não. Vírus gigantes, depois dessas descobertas iniciais, têm sido descobertos também no Brasil. Então, por exemplo, no Rio Negro, um novo vírus gigante chamado de samba. Outra matéria de uma pesquisa lá de Minas Gerais, né, o Yara vírus, foi encontrado em Belo Horizonte com 90% dos seus genes desconhecidos, ou seja, a gente só consegue produzir uma vacina se a gente conhece a genética dos vírus, né, para então a gente intervir. Então, se a gente desconhece 90% dos seus genes, a gente tem que fazer um trabalho de pesquisa científica com recurso financeiro e apoio governamental para resolver esse problema. Vai que um troço desse sofre uma mutação e passa a infectar seres humanos. Seria bem complicado. Além disso, outros 2 vírus gigantes foram descobertos nesse outro estudo publicado aí numa revista internacional, mas divulgado pelo Estadão. Então, em relação aos vírus, nós temos um mundo ainda para se pesquisar no Brasil. Outro problema. O Covid-19 mostra como os ecossistemas e a saúde humana elas se cruzam, de acordo com essa matéria publicada aqui ao lado. Embora haja incerteza sobre como o novo coronavírus infectou originalmente as pessoas, ele pode ter começado como transbordamento viral, ou seja, transferência de morcegos ou outros animais selvagens para os seres humanos. Uma hipótese emergente baseada em evidências de DNA é que, devido à destruição do habitat natural, os morcegos do tipo ferradura na China foram forçados a entrar nas cidades. Sob estresse aumentado, os morcegos lançam os vírus que foram pegos por pessoas e talvez outros animais em um cluster de infecção precoce. Olha só o tamanho do problema. Vamos analisar pela desconhecida e vasta Amazônia, pelas que nós temos aqui no Brasil, né? O que nós estamos fazendo? Destruindo os hábitats naturais e expondo as pessoas cada vez mais aos contatos com vírus, bactérias e seja lá qual for as ameaças que ainda existam por lá, sem antes ter estudado todos esses ecossistemas. Então isso é muito sério. Quantas doenças mais não vão pôr em risco as populações humanas? Os vírus gigantes estão presentes em todos os ecossistemas, incluindo o ecossistema marinho, o ecossistema de água doce e o ecossistema terrestre. Então nós precisamos de uma agenda nacional de financiamento de pesquisa na área de virologia e outras doenças infecciosas, e isso é urgente. Só investido em ciência para nos precaver de novas pandemias que podem surgir no futuro. Então aqui tem uma matéria divulgada na Terra, no site da Terra. Cientistas descobrem vírus gigantes que poderiam mudar, inclusive, a árvore da vida,
Porque nesse caso, gente, como esses vírus são parasitados por outros vírus menores, ou seja, a história de que os vírus seriam parasitas obrigatórios, intracelulares obrigatórios, começa a mudar. Até a classificação dos seres vivos começa a entrar em conflito, né? Então tem um vírus que parasita, vírus gigante que parasita amebas, que é parasitado por outros vírus menores. Então assim, as coisas começam a ficar muito mais complicadas, inclusive do ponto de vista da biologia. Bom, e aqui o tempo, né, em relação ao tempo de vida desses vírus, né? Vírus gigantes de 30 mil anos atrás voltam à vida. Geralmente vírus congelados, né? No permafrost tem essa possibilidade. Bem complicado, né? Então a gente tem aquecimento global fazendo com que os vírus gigantes voltem à vida. Nós temos seres humanos expondo-se a ambientes naturais por meio da degradação dos hábitats, tendo contato com animais silvestres, e toda a sorte de coisas acontecendo sem que a gente ainda tenha ciência de qualidade produzida em relação aos riscos dessas exposições todas. Bom, chegamos a terceira hipótese, né? Invasão extraterrestre. O Isaac Asimov, na verdade, ele discute que isso é uma impossibilidade, na verdade, né? Não há nenhuma evidência. Não existem outras civilizações além da nossa no universo conhecido. Além disso, se tais civilizações realmente existissem, o espaço entre elas e nós é grande demais para tornar as visitas praticáveis. Além disso, se existissem e fosse possível chegar até aqui, isso significaria possuir inteligência e capacidade tecnológica muito superior à nossa, já que nós não conseguimos chegar até eles, né? O que isso seria então um problema seríssimo, pois não há porquê esperar benevolência de civilizações extraterrestres. Filosoficamente, o pensamento de que dentre todas as estrelas da galáxia, que são 300 bilhões, só o nosso Sol aquece um planeta onde há vida, só tem fundamento do ponto de vista mitológico e religioso. Existem muitíssimas estrelas como o Sol. A formação de um sistema planetário já foi verificada em outros sóis como o nosso, muito parecidos, né, como a estrela Kepler. E então a própria formação de vida em qualquer planeta apropriado parece inevitável, e a evolução da inteligência e da civilização pareceria igualmente inevitável, dado o tempo suficiente para isso, do ponto de vista evolutivo, biológico, orgânico, etc. Né? Então, isso é só uma especulação, dado a quantidade de estrelas, galáxias e a vastidão do universo. A quantidade de planetas já passa de milhares de planetas que podem ser compatíveis com as características da Terra, né? E também, se são compatíveis, por que a vida não se desenvolveria autonomamente nesses planetas? Não acreditar em inteligências extraterrestres é ir contra as probabilidades, segundo alguns cientistas. Vejamos algumas possibilidades de uma terceira guerra mundial por fim à humanidade. Calcula-se que os 5 membros do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, por exemplo, tenham aproximadamente 15 mil ogivas nucleares. Os outros países que não assinaram o acordo, eles possuem cerca de 340 ogivas. Num estudo realizado por pesquisadores desse consórcio, simularam o efeito de 100 bombas nucleares explodindo, né? Se 100 bombas nucleares fossem lançadas, nós teríamos a seguinte situação. Primeiro, uma quantidade imensa de fuligem liberada na atmosfera, o que absorveria o calor do Sol. Parte desse material ele poderia voltar na forma de chuva. Depois aconteceria, em decorrência da escuridão total, o resfriamento da temperatura terrestre, caindo por volta de 16 graus num primeiro ano. Seria seguido também de secas. O resfriamento provocaria uma queda nas chuvas em torno de 9% durante 5 anos e 4,5% depois de 26 anos. Geadas, devido a esse clima extremo, né, ao resfriamento extremo em algumas regiões. As temporadas livres de geadas seriam reduzidas entre 10 e 40 dias. O restante do tempo todo ficaria congelado,
né, e recebendo geadas. Consequentemente, os períodos de cultivo diminuiriam. Além disso, a camada de ozônio seria reduzida de 20% a 25% por causa das reações químicas que afetariam a atmosfera. Após 10 anos, poderia se recuperar, sendo apenas 8% mais fina que atualmente. Esse fenômeno provocaria um aumento dessas queimaduras de pele e câncer, e redução do crescimento dos vegetais e a mudança de DNA em algumas plantas e também em bactérias. Então, isso sim é um problema iminente. Caso dois países inimigos resolvam entrar em conflito, isso certamente seria um problema. Por fim, Asimov aponta a possibilidade de que a vida humana possa continuar, mas ocorrer alguma coisa de forma a destruir a civilização, interromper a marcha do avanço tecnológico e condenar a humanidade a uma vida primitiva, solitária, empobrecida, má, embrutecida e curta, por tempo indefinido. Majoritariamente, esses fatores são fatores ecológicos, né? São ligados a fatores ecológicos, que são inclusive utilizados para medir qual é a pegada ecológica, que é um conceito que eu abordei em algumas turmas em algum momento esse ano já. E a primeira hipótese seria o esgotamento de recursos. Que tipo de recurso? A madeira, né? Por exemplo, o excesso de desmatamento e queimadas, etc., poderia levar a exaustão de recursos madeireiros, né? E isso poderia também liberar uma quantidade imensa de carbono na atmosfera, fazendo com que mais mudanças no clima se ocorressem mais rapidamente ainda. O aumento das áreas de cultivo, o excesso do consumo de carne, que causa uma demanda por aumento das áreas de pastagem, que também está associado à destruição de hábitat, especialmente na Amazônia. Tem um documentário muito bom que vale a pena falar a respeito aqui nesse momento, que é Sob a Pata do Boi, que eu espero poder passar para vocês em algum momento no futuro. É um pouco longo, um média-metragem. O gado está especialmente associado a esse processo de destruição da floresta amazônica, no Pará, no Mato Grosso. E a pegada ecológica leva em consideração a quantidade de floresta, as quantidades de área territorial construída e também os impactos humanos sobre o estoque pesqueiro. Então, isso sim poderia também levar ao colapso da humanidade. Aqui tem um mapa da pegada ecológica versus a biocapacidade, né? Em vermelho, pegada ecológica dos países. Quanto mais vermelho, maior é a pegada ecológica, ou seja, o consumo de recursos naturais. E quanto mais verde, maior é a capacidade, por exemplo, da bioeconomia do país se desenvolver. Obviamente, países com maior biodiversidade têm maior potencial de desenvolver uma economia mais sustentável. Outra hipótese é a hipótese da inteligência artificial, robotização e automação prejudicar as pessoas. Essa é uma questão aparentemente controversa, porque o desenvolvimento científico e tecnológico tende a favorecer o desenvolvimento de seres humanos e pode ajudar a salvar a vida no planeta. Mas existem levantamentos que mostram que centenas de empregos podem ser perdidos com o aumento do uso da tecnologia. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, o Uber, né? Juntamente com o Google, já tem carros completamente autônomos. Além disso, os robôs são feitos por humanos para desempenhar funções para o benefício dos próprios humanos e, pelo menos teoricamente, deveriam seguir as 3 leis da robótica, que é: um robô não pode ferir um ser humano, um robô deve obedecer às ordens que lhes sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei, e um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Essas leis também, interessante, né? O impacto de Asimov em vários setores, elas também foram desenvolvidas nesse livro, que é também um livro ficcional, né? O Robô, desenvolvidos nesse e outros livros ligados a esse mesmo assunto. Uma outra hipótese é de que a engenharia genética, super-humanos, racismo e eugenia, que são temas importantíssimos, possam levar a convulsões sociais
se não forem amplamente compreendidos e debatidos pela sociedade e transformados em programas, políticas de governo. Aqui também há uma série de controvérsias de questões a serem abordadas. Um desses problemas decorre de uma tendência da humanidade de eleger padrões esteticamente idealizados como sendo superiores, ou seja, um processo similar à eugenia. Nem preciso lembrar que o nazismo, fundamentado em questões ligadas à eugenia, aprofundou conflitos sociais, levando a bilhões de mortes. Além disso, um levante convulsional nos Estados Unidos por conta do assassinato de George Floyd por asfixia por um policial branco, que vivemos em um dos países mais racistas do planeta. Então somos também suscetíveis a movimentos de lutas por igualdade se a escalada da violência racial continuar e se nós não conseguimos fazer com que as pautas sejam absorvidas por políticas sociais efetivas que deem igualdade às pessoas, a todas as pessoas, independentemente de qual seja a sua característica. Neste cenário, né, como eu falei para vocês, nós temos um problema aqui vinculado ao desenvolvimento da engenharia genética. O problema é que novas tecnologias podem transformar a eugenia em um novo padrão estético no futuro, utilizando a engenharia genética, e isso seria muito sério, né? Por exemplo, a tecnologia CRISPR. Então eu vou deixar no link, eu não vou abordar esse... vou deixar um link aí para vocês refletirem, um link de mais ou menos 15 minutos do vídeo, que é bastante interessante. E se nós pudermos manipular as características das pessoas utilizando de tecnologia CRISPR, por exemplo, para projetar os filhos no futuro, né? O que nós não vamos provocar? E se ao invés de só características fenotípicas a gente colocar dentro desses novos seres humanos também genes que são vinculados a maior inteligência, maior resistência a doenças e outros fatores, genes relacionados a uma maior velocidade, força. Então pensem por esse prisma, que aí a gente consegue compreender a importância da ética nessa ciência, né, na ciência da genética, especialmente quando a gente aplica a engenharia genética. Isso sem falar de toda a questão dos transgênicos e outros assuntos correlacionados. Bom, mas voltemos ao que diz Asimov em seu livro de 1979. É importante citar a data aqui para a gente perceber como ele olhava o futuro naquela época. Se olharmos para o futuro na suposição de que os seres humanos cooperarão para garantir a sobrevivência, talvez lá por 2020, não só contaremos com usinas de fusão nuclear em operação, como também com as primeiras usinas geradoras de energia solar do espaço. Certamente nos aguentaremos até 2020 utilizando-nos de combustíveis fósseis e outras fontes energéticas, com paz e boa vontade, pois a crise de energia que ora nos aflige pode acabar por revelar-se inócua a longo prazo. Ademais, a exploração do espaço em relação a usinas solares espaciais propiciaria bem mais que isso. Laboratórios e observatórios também serão construídos no espaço, juntamente com as colônias espaciais que abrigarão seus construtores. Haverá estações de mineração na Lua, que suprirão a maior parte dos recursos minerais necessários para as edificações espaciais, embora o carbono, o nitrogênio e o hidrogênio ainda tenham que ser enviados da Terra por algum tempo. Bem, o futuro chegou e, ao que me parece, nesse trecho, Asimov superdimensionou a capacidade intelectual humana em resolver problemas, talvez espelhando-se em sua própria genialidade. Estamos em 2020 e muito disso que ele previu nos capítulos finais de Escolha a Catástrofe não se desenvolveu. Ele continua: somente os seres humanos, dentre todas as espécies que já habitaram a Terra, tiveram a inteligência e a oportunidade de alterar seu meio ambiente radicalmente, de modo a favorecerem a si próprios. Por exemplo, eles melhoraram seu clima pelo uso do fogo, aumentaram seu suprimento alimentar com o deliberado cultivo de plantas e com a pecuária,
Com a invenção de armas, reduziram o perigo oferecido por predadores e, pelo desenvolvimento da medicina, reduziram o perigo dos parasitos e aumentaram também o seu tempo de vida. O resultado foi que a humanidade vem conseguindo manter um coeficiente de natalidade que, grosso modo, tem sido mais alto que o coeficiente de mortalidade desde que o Homo sapiens apareceu no planeta. Embora isso tudo seja prova do triunfo humano sobre o ambiente, é também uma terrível ameaça. Uma população em declínio pode definhar indefinidamente até alcançar a marca decisiva do zero. Uma população crescente, todavia, não pode, em hipótese alguma, continuar a crescer indefinidamente. Chegará o dia em que uma população crescente tomará a dianteira e superará de muito seu suprimento alimentar, as exigências alimentares e seu espaço vital, e então, que bem poderia ser catastrófica, a situação se inverteria, dando início a uma queda acentuada da população. Bom, nesse aspecto aqui eu gostaria de mencionar o tamanho das populações, né, em alguns países da Ásia, especialmente China, Índia, né, que são extremamente populosos e passam por problemas recorrentes de epidemias, pandemias e problemas com relação a disponibilidade alimentar, né? Ou seja, a China, por exemplo, ela tem que sitiar quase que metade do mundo para suprir de alimento a sua população. Então isso também é algo que Asimov acertou na mosca. Esse incremento populacional seguido de um declínio foi observado em muitas outras formas de vida, que se multiplicaram excessivamente numa sucessão de anos, em que o clima e outros aspectos do ambiente, por sorte, favoreceram seu crescimento, apenas para morrer às pencas quando as inevitáveis secas fizeram um corte em seu sofrimento de comida. Então essa pode ser uma consequência também que pode ser observada na própria população humana. É possível que a civilização suporte a tempestade e que a humanidade sobreviva, repare os estragos provocados na Terra e seu equilíbrio ecológico, e reconstrua uma cultura mais sábia e mais prática, baseada num número estável de habitantes, mantido a um nível tolerável. Mas qual o problema em acreditar na humanidade? Não é esta a base de todas as crenças e religiões, a fé que move montanhas? Por que não podemos ter também fé e esperança na ciência, na tecnologia e principalmente na educação? Por isso, para finalizar, mais uma vez citarei a racionalidade e o brilhantismo de Isaac Asimov em seu livro Escolha a Catástrofe. Se nos comportarmos racionalmente e humanitariamente, se nos concentrarmos objetivamente nos nossos problemas que afligem toda a humanidade, em vez de emocionalmente em assuntos do século XIX, como segurança nacional e orgulho regional. Se reconhecermos que não é nosso vizinho o nosso inimigo, mas sim a penúria, a ignorância e a fria indiferença da lei da selva, então poderemos solucionar todos os problemas que se nos defrontam. Podemos deliberadamente escolher não assistir a qualquer catástrofe. E, se fizermos isso durante o próximo século, poderemos nos espalhar pelo espaço e perder nossa vulnerabilidade. Não seremos mais dependentes de um planeta ou de uma estrela. E aí, a humanidade ou seus descendentes e aliados inteligentes poderão sobreviver ao fim da Terra, ao fim do Sol e, quem sabe, até o fim do universo. Bom, então em relação ao que eu me propus, né, hipóteses sobre o fim do mundo, misturando ficção científica, ciência e realidade, nós vimos que muito do que se pensava desde o início da história humana a respeito do fim do mundo se baseia na realidade factual da natureza, mistificada através da criatividade humana, por certo. Através das obras de Isaac Asimov, é também possível perceber que muito do que se espera como solução para o futuro é um misto, pelo menos atualmente, de ficção científica e ciência. O que é realidade hoje do ponto de vista tecnológico é apenas um vislumbre do que há de vir, e muito do que se espera que a ciência possa trazer em benefício à humanidade para evitar catástrofes tem conexão com a fé religiosa na bondade humana e no sentimento de unidade da civilização, de compaixão e de empatia. Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, a bibliografia que eu utilizei está disponível aí, vocês podem ver e rever esse vídeo, pausar e acompanhar. Curtam e compartilhem essa aula e inscrevam-se lá no canal do YouTube.
Valeu, abraços e é isso aí. Vejo vocês na próxima aula.